pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Paula e vim aqui hoje trazer um probleminha de lógica para a gente poder discutir junto a situação que está acontecendo ali. Vamos lá? Bom, a situação que a gente tem, pessoal, é a seguinte, ó. Lucas é uma criança que tem problemas para se alimentar de forma saudável. E para tentar forçá-lo a comer um pouco melhor, seu pai disse a ele que a seguinte regra seria implantada a partir de então. Então, qual é a regra que o pai colocou, né? Ó? Se você não comer toda a salada no jantar, você não poderá jogar videogame à noite. Então, a regra era que se o Lucas não comesse toda a salada no jantar, o Lucas não ia poder jogar videogame durante a noite, né? Então, Lucas começou rapidamente a comer a salada e, ao terminar, foi jogar videogame. Seu pai disse que ele não podia jogar e a criança argumentou que, como tinha comido toda a salada, estava autorizada a jogar. E aí eu faço para vocês, então, a seguinte pergunta. Essa argumentação que o Lucas fez está correta? Vamos pensar um pouquinho, ó. O pai disse que se ele não comesse toda a salada, então ele não poderia jogar videogame. Ou seja, a gente tem aqui uma proposição do tipo se não P, então não Q. Onde o P seria Lucas comeu toda a salada e a proposição Q seria Lucas poderia jogar videogame. Então, a gente tem o se, não Q. Então, se Lucas não comeu toda a salada, então Lucas não pode jogar, não poderia jogar videogame. Beleza? E aí aconteceu mais uma coisa, que é, quando o pai dele deu essa regra, o que o Lucas fez? Foi lá e comeu toda a salada dele, né? Ó, por outro lado, temos que Lucas comeu toda a sua salada. Ou seja, temos que P ocorreu. E então, a partir disso, a gente pode concluir que o Lucas pode jogar videogame? Ou seja, a gente pode concluir que o que vai ocorrer? Vamos pensar mais um pouquinho. Ó, o pai disse que se ele não comesse toda a salada, então ele não ia poder jogar videogame. Quando a gente tem uma proposição desse tipo, se P, então Q, a proposição P recebe o nome de antecedente. Então, o nosso antecedente, no caso dessa proposição composta, é Lucas não comeu toda a salada, que é aquele não P que a gente viu lá, né? E o consequente é que Lucas não pode jogar, não poderia jogar videogame. Tá. E por outro lado, né, a gente tem a negação do antecedente. Por quê? O que aconteceu? O Lucas comeu toda a salada. Então, o que a gente tem é uma negação do antecedente, porque não é verdade que Lucas não comeu toda a salada, que é equivalente a gente dizer que Lucas comeu toda a salada. Bom, agora então vamos pensar. Essa proposição que a gente tem aqui, ela dá pra gente, ó, uma condição para que aconteceria para que ele não pudesse jogar videogame, que é se ele não comesse toda a salada, eu sei o que vai acontecer se ele não comer, certo? Mas não me diz nada sobre o que acontece se ele comesse. Então, ó, não podemos concluir que Lucas pode jogar videogame, porque o antecedente dessa proposição composta que a gente tem aqui, ele fala somente o que aconteceria se ele não comesse a salada, mas não nos dá uma consequência para caso ele coma a salada. Isso é um erro muito comum, pessoal. A gente vai estudar aqui na nossa disciplina que existem duas regras de inferência que a gente chama, que utilizam muito as proposições desse tipo, se P, então Q. Uma delas, que chama a regra modus ponens, ela vai dizer assim, se a gente tem uma proposição do tipo se P, então Q, e P ocorre, a gente pode concluir que. Agora, se a gente tiver uma proposição do tipo se P, então Q, e a gente tiver a negação do consequente, a gente tiver o não Q, a gente vai poder concluir o não P. Agora, se a gente tiver alguma coisa do tipo se P, então Q, e a negação do P, a gente não pode concluir nada. O que isso significa? A única coisa que a gente poderia concluir a partir dessa afirmação seria o seguinte, ó.
que se o Lucas não comesse toda a salada, ele não ia poder jogar videogame. Mas a gente também pode concluir que se ele jogou videogame, então significa que ele comeu toda a salada. Por quê? Porque se ele não tivesse comido toda a salada, ele não poderia jogar videogame. Percebem? Então, a argumentação que o pai faz com ele é uma argumentação, a regra que ele impõe é uma regra muito inteligente. Por quê? Porque mesmo se ele comer toda a salada, isso não significa que ele vai poder jogar videogame. E aí, esse pai sabia um pouquinho de lógica, tá vendo? Durante a disciplina, a gente vai aprender algumas regras que ajudam a gente a entender um pouquinho desse mundo da lógica e dessas regras de inferência que acabam sendo pegadinhas para muitas pessoas, como foi o caso do Lucas. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Um grande abraço e tchau, tchau.